inspirar o pensamento, milagres faz acontecer o reino bom. Mais um dia, Espírito Santo de Deus, te pedimos a tua luz, a tua força, o teu fogo, para continuarmos acreditando que o teu reino, o reino de Deus, acontece nas coisas pequenas, na descrição do dia a dia e do cotidiano. Vem, Espírito Santo, ajuda-nos. Neste dia 27 de outubro, o evangelho que iremos rezar é de Lucas, capítulo 13, de 18 a 21. E Jesus dizia: a que é semelhante o reino de Deus, e com que poderei compará-lo? É como um grão de mostarda que alguém pegou e semeou no seu jardim, cresceu, tornou-se um arbusto, e os pássaros do céu foram fazer ninhos nos seus ramos. Jesus disse ainda: com que mais poderei comparar o reino de Deus? É como um fermento que uma mulher pegou e escondeu em 3 porções de farinha, até tudo ficar fermentado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quanta dificuldade nós temos em enxergar o reino de Deus acontecendo no cotidiano, na descrição da ação do Evangelho, silenciosa muitas vezes ou silenciada. Silenciosa quando ela é discreta e age na vida dos pequenos, das minorias, dos humilhados, levando esperança. Lembro de Dom Helder Câmara, que em Recife olhava o povo pobre e dizia: não entendo como essas pessoas passando tantas necessidades podem rezar e cantar alegremente ao Senhor, dizendo que Ele é o seu pastor e que nada lhe faltará, se falta tudo. Falta comida, falta casa, falta trabalho, falta saúde. Mas é assim. Deus age na pequenez de cada pessoa, dando esperança. Santo Inácio de Loyola diz que Deus age dando ser, dando vida, dando significado, poderíamos dizer, gerando identidade. Certa vez, Papa Francisco, em Milão, disse à vida religiosa: quem foi que disse que nascemos para ser muitos? Nascemos para sermos pequeninos, pequenos. Porque o reino acontece na pequenez, como a semente de mostarda e como o fermento na massa. De fato, como católicos e como cristãos, muitas vezes, passa em nossa cabeça, em nosso coração, uma ideia de cristianismo para muitos. Talvez com mania de grandeza, de multidões, que gera uma sociedade de batizados, como diz um pensador, que agora não me lembro o nome, mas de poucos convertidos. O fato de recebermos o batismo não nos transforma em homens e mulheres convertidos. Por isso é preciso imaginar e retomar a dinâmica do reino de Deus que acontece na pequenez, que acontece na vida dos pequeninos, que acontece na simplicidade, na singeleza, desse Deus criador discreto que atua na força do amor escondido nos corações, na força da natureza escondida no pólen, na semente, na terra seca que guarda aquela semente, mas que com a primeira chuva faz brotar a vida e a esperança. Com que mais poderei comparar o reino de Deus? Diz Jesus. É como o fermento que uma mulher pegou e escondeu em 3 porções de farinha,
até tudo ficar fermentado. O reino de Deus é isso, acontece muitas vezes onde menos a gente espera. No coração de pessoas que a gente menos espera. Mas somente que os olhos dos pobres verão. Bem-aventurados os pobres, porque verão a Deus. Os poderosos, os ufanistas e aqueles que estão obcecados por um certo tipo de poder e de cristianismo que é movido por ganância e por proselitismo, não conseguem entender esse evangelho. Não serão capazes nunca de entender a força do pequeno, a força dos pequeninos. Vinde a mim, os pequeninos, as criancinhas. Quem acolhe o menor, a mim acolhe. Quem me acolhe, acolhe a Deus e o seu reino. O reino de Deus acontece onde a gente menos espera. O reino de Deus muitas vezes foge dos planejamentos, de projetos fechados, obtusos, sem vida. O reino de Deus foge do nosso controle, das nossas excessivas normas. O reino de Deus foge da hipocrisia e da mediocridade. O reino de Deus quer ser o pequeno rebanho, o grão de mostarda, o fermento na massa. É isto que a igreja deve ser. Como um grão de mostarda que cresce e as pessoas querem vir para seus galhos. O fermento na massa que pouco a pouco vai dando sentido ao pão. Pão que cresce, que ganha sabor e que pouco a pouco alimenta. O reino de Deus não se constrói somente onde se fazem batizados, mas onde se trabalha pela humanidade. Quem diz isso é Dom Henri Tézier, arcebispo emérito da Argélia. O reino de Deus acontece onde se trabalha pela humanidade. Meus queridos irmãos e minhas irmãs, que o nosso coração se abra e que o cristianismo possa ser vocacionado ao amor e à acolhida. Rezemos pelo Papa Francisco, que profeticamente todos os dias nos ensina a dar um passo adiante na acolhida, na fraternidade, no respeito e no amor. Amém. Que o Espírito Santo de Deus nos alimente e nos sustente. Compartilhemos o Evangelho, sem medo, pois é na pequenez, na simplicidade, que o reino cresce, que o reino acontece, longe dos olhares corrompidos e viciados, dos poderosos viciados em poder e com mania de grandeza. Amém. Vem, Espírito, em socorro de todas as nossas carências e tentações de grandeza. Amém. Vem iluminar, vem inspirar o pensamento, milagres faz acontecer. O reino bom, sabedoria, ó vem Espírito, língua de fogo, chama de amor, sopro de paz, ó vem Espírito, língua de fogo, chama
de amor, sopro de paz.